Senhor de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito. Obrigado pela verdade que nos transforma, que nos renova, que nos alegra. E a tua palavra é a verdade. Oh, Senhor, como somos gratos a ti. Somos gratos a ti. Pai, que cada palavra que seja dita e seja compreendida, seja a tua vontade para nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela inspiração. Obrigado pela gratidão no nosso espírito. Somos gratos a ti. Somos gratos a ti por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor é. Te louvamos, Senhor, te bendizemos. Rendemos graças a ti. Pai, como é bom termos um Deus tão amoroso, tão poderoso, que nos ama sobre todas as coisas. Te rendemos graças no nome de Jesus. Aleluia. Vocês podem sentar. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu não lembro já ter ministrado sobre esse tema, mas eu estava em oração e essa instrução subiu claramente dentro de mim. Nós sabemos pelas Escrituras que habita em nós o Espírito de Deus. Ele veio habitar quando nós entregamos nossa vida a Ele, ao Senhor Jesus, como está lá em Romanos 10, versos 9 e 10. Cremos com o coração e confessamos com a nossa boca. Ele vem habitar em nós pelo seu Espírito. E isso é uma grande transformação. De verdade, a Bíblia fala que nós nascemos de novo, mas não mais da carne, mas do Espírito. E esse Espírito agindo em nós, nos instruindo, nos leva e nos conduz à vida eterna e todas as demais bênçãos que a Bíblia fala para nossas vidas. Mas, e ainda que a base, a instrução envolve o Espírito, não é sobre o Espírito que eu vou falar hoje. Eu queria lançar alguma pergunta para a meditação da amada igreja. O que precisa acontecer no seu espírito para mudar a vida que você vive hoje, para uma vida como você sempre sonhou, ou melhor, como Deus sonhou para nós? O que é que precisa acontecer no nosso espírito? O que é que precisa, segunda pergunta, o que é que precisa acontecer no Espírito de Deus que habita em nós, para que a nossa vida seja transformada? Eu não sei quanto a você, mas a maioria das pessoas não está totalmente satisfeita com a vida que leva hoje. E para irmos para essa vida maravilhosa que Deus prometeu nas Escrituras, o que é que tem que acontecer no Espírito de Deus? O que é que tem que acontecer no nosso próprio espírito? Eu vou responder, eu só lancei para você ir pensando enquanto isso. Com relação ao Espírito de Deus, nada tem que mudar, porque Ele já é perfeito. E a Bíblia, as Escrituras nos ensinam que Deus, Ele não muda. E no nosso espírito, eu penso que só mais, pelo que eu entendo, só mais academia, de fortalecimento, porque a natureza que nós recebemos quando nascemos de novo, já é a natureza de Deus.
Então, nosso espírito não vai ser transformado. Ele pode ser fortalecido. A Bíblia fala para nós nos enchermos do Espírito para que o nosso espírito se fortaleça. Eu estou brincando com uma academia espiritual. Então eu preciso de mais fortalecimento. A Bíblia nos fala para nós nos edificarmos orando em espírito. Mas a natureza do nosso espírito não vai ser transformada, porque ela já veio da parte de Deus e já é perfeita. Então, qual área faltou da nossa vida para que seja transformada, para que possamos viver a perfeita, agradável e boa vontade de Deus? Para a meditação da amada igreja. Agora, eu sei que muitos de nós vamos pensar assim: alguém bem que podia fazer alguma coisa para mim. Porque tem uma área na minha vida que ainda não está no excelente. Se alguém me der 10 milhões de reais, eu creio que essa área vai ficar bem administrada. Ou, pelo menos, suprida. Bem administrada é outro processo. Alguém seria beneficiado ganhando 10 milhões de reais? Pelo balançar de cabeças, eu entendi que sim. Ah, eu não preciso. Mas não é porque precisa. É porque é bom. Ter recursos é muito bom. Agora, a gente pensar, se eu recebesse 10 milhões, você ia gostar, Gleba? É de Deus, testifica. Testifica aí, Robson. Amém, só fazer o Pix, né? Mas quantos de nós pensamos em dar 10 milhões? Agora eu vou te convidar a fazer algo que vale mais do que 10 milhões. Quem está disposto a fazer algo que vale mais do que 10 milhões? Não receber, fazer. Porque receber, todo mundo vai dizer, ah, claro, né? Não sou besta, claro que eu quero. Mas sabe que você pode fazer algo que vale mais do que 10 milhões? Quantos foram abraçados quando chegaram nesta igreja? Não estou dizendo agora. Quando você chegou para vir frequentar essa igreja, congregar aqui, você foi abraçado. Quanto valeu esse abraço? Mais do que 10 milhões. Porque o amor que nós recebemos tem um valor incalculável. O que você acha de levantar do seu lugar e dar um abraço de mais de 10 milhões em alguém? Eu vou fazer isso com louvor. Queria pedir a todos de louvor descendo. E aí você já pode sentar. Já recebeu seus 10 milhões. Já deu seus 10 milhões. Aleluia. Oh, aleluia. Glory, glory, glory. Aleluia. Pronto. Minha estilista já veio aqui dizendo que minha gola estava torta. Aleluia. Oh, happy day. O melhor de tudo é que quando você dá, você também recebe. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23 e versículo 7. Provérbios 23, 7, eu vou ler pela revista atualizada, Almeida. Aleluia. Queridos, como é bom a gente compartilhar desse amor, que temos sido tão amados. Aleluia. Provérbios 23, 7 diz assim, eu vou ler a primeira parte do texto. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Olha que texto poderoso da sabedoria de Deus que chegou para nós através do rei Salomão. Assim como imagina em sua alma. O que é alma? A nossa mente. Os nossos pensamentos, nosso raciocínio, capacidade
de raciocinar. Provérbios 23:7. Nossas emoções, tudo isso está na nossa alma. Não está no nosso espírito. Sabemos que o espírito tem uma mente, mas essa mente é a mente de Cristo. A Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo, não está falando naturalmente, que ainda está em processo de transformação da nossa mente racional humana, as nossas emoções. Porque se fosse automático a nova vida em Cristo, e a nossa mente ser renovada automaticamente, porque alguns vão pegar esse texto, eu tenho a mente de Cristo. Vamos considerar. Porque a mente de Cristo não vai machucar, não vai magoar, não vai entristecer, não vai mentir. Então existe, a própria apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 2, que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que a nossa mente fique exatamente como a de Cristo. E quando eu estava orando, veio talvez o título para essa mensagem. Como você domina a sua alma, determina o seu mundo, ou o mundo a seu redor. É claro que eu estou falando com quem já nasceu de novo, que já tem o Espírito do Senhor habitando dentro. Mas quantas vezes nós vemos pessoas que já confessaram Jesus e não estão vivendo o melhor de Deus? Deus já fez a parte dele que ele devia fazer, já nos deu o seu Espírito, já nos deu a sua palavra. Nosso maior desafio é nós colocarmos a nossa alma no lugar certo, para que ela se espelhe na mente de Cristo. E é disso que eu quero falar nessa manhã. A importância de nós não desconsiderarmos a nossa alma. Porque é ela que determina as nossas ações, as nossas reações. É claro que algumas reações podem vir do corpo. Por exemplo, se alguém pisa no seu pé, a tua reação é se afastar. Mas a maioria das reações que temos depende da alma, da nossa razão, nossos pensamentos, nosso raciocínio lógico, matemático, especialmente das nossas emoções. E elas precisam ser ensinadas e tratadas quando necessário. Graças a Deus a palavra, ela nos vai para nos edificar, para nos fortalecer. O que a palavra faz para nos edificar? Ela nos mostra quem nós somos em Cristo, que somos mais que vencedores, que nós não somos um filho bastardo, abandonado e adotado por alguém mau. Nós somos filhos legítimos de Deus. Isso é a palavra nos edificando, sabendo que nós temos uma vida e uma vida perfeita em Cristo e a vida eterna com Ele. Isso é edificação, quando você escuta as coisas que te movem para cima. Edificar é criar de baixo para cima. Temos aqui arquitetos e engenheiros e sabem muito bem disso. Vou fazer uma edificação. Não é um terreno sem nada, você vai fazer crescer. E a palavra faz isso conosco. Mas a palavra também, ela é e foi nos dada para o nosso ensino. Não, mas espera aí, se fizer isso, dá esse resultado, se fizer aquilo, dá outro resultado. Isso é uma forma de ensino. Mas também a palavra nos foi dada para a nossa correção, quando precisamos ser corrigidos, até especialmente nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa fala. E quanto mais claro nós tivermos isso na nossa consciência, mais rápido nós vamos nos adequar e nos amoldar com a mente de Cristo, que é perfeita. Aleluia. Você se alegra de poder estar numa igreja que vai falar, e eu não estou falando de psicologia, nem de motivação, nem de coach, estou falando da Bíblia. Aleluia. Importante, talvez você já saiba, mas a nossa alma é onde nós processamos os cálculos, a matemática, o raciocínio, que é diferente de pensar. Pensei na chuva. Pensei. Mas quando eu começo assim, mas peraí, a chuva
é para isso, é para aquilo, ela serve para regar, ela serve para limpar o clima, e aí você está processando aquele pensamento, aquela informação. Isso tudo acontece na nossa alma. Outra coisa, imaginação. Acontece na nossa alma. A Bíblia diz como um homem imagina em sua alma, acabamos de ler esse texto. Assim ele é. Aonde está essa imaginação? Na nossa alma. Aleluia. O que mais? O reconhecimento, o agradecimento está na alma. Por isso que a nossa alma precisa ser ensinada a ser grata. Quantas vezes você faz algo a alguém e a pessoa diz, tá. Porque a alma daquela pessoa não foi tratada para ser agradecida, para se alegrar com alguém fazendo alguma coisa. Eu sei que às vezes eu repito alguns exemplos das mesmas pessoas, mas talvez me falta um pouco mais de imaginação nessa área. Mas você notou que alguns dias a caixa acústica não estava aqui? Você chegou a reparar que tinha uma outra coisa aqui disfarçando? Ela voltou, graças a Deus. Milton consertou ela para nós, e eu perguntei a ele, quanto foi para te reembolsar? Tal. Ele disse, não, eu estou semeando. E eu falei, obrigado. Gratidão está na nossa alma. Uma alma não tratada, ela não é uma alma grata. E gratidão não tem limite. Vou ser grato por um ano. A gratidão, segundo o modelo de Deus, é para sempre. Aleluia. O que mais tem na nossa alma? As emoções. Eu estou com raiva do irmão. Eu sei que estão de outra igreja, não daqui. Onde é que está isso? No Espírito de Deus que habita em nós? No nosso espírito? Não, está na nossa alma. Note a importância de a gente tratar a alma, de a gente ensinar a nossa alma a ser ajustada segundo o melhor. Aleluia. Aleluia. Sentimento está na alma, que reflete nas nossas atitudes, nas nossas ações. Eu, por deixar um sentimento, lá nos anos 1900 antigamente, 87, 88, eu deixei um sentimento me invadir, e meio que aquele sentimento parecia, no primeiro momento, que era bom. Ódio por uma pessoa que me fez um mal. E quando eu pensava aquilo, me dava força. Ao ponto de eu chegar a dizer que se passasse na minha frente, eu passava com o carro em cima, dava ré umas 3 vezes. E já era cristão, já tinha nascido de novo. Mas alma não tratada. E aquela raiva, aquele ódio, aquela mágoa, me levaram a desenvolver ou permitir que um câncer chegasse na minha vida e quase me matou. Mas graças a Deus pela palavra que me foi instruída, que eu deveria perdoar. Mas é que não era tão real. Foi real o que a pessoa fez. Como real era o meu sentimento que estava me levando à morte. Mas graças a Deus, em os pastores, especialmente a minha esposa, que disse, não é melhor. Você pode não sair dessa cirurgia, não é melhor vocês se perdoarem. Graças a Deus a pessoa foi no hospital onde eu estava internado, antes da cirurgia me pediu perdão, eu pedi perdão. A cura chegou ali. Através de uma instrução da palavra que eu deveria tirar aquelas coisas que estavam me causando a morte. É sério a gente não deixar a alma ser tratada. Ou a gente não permitir que ela seja tratada. Ou não nos esforçarmos para a nossa alma a ser tratada. Eu citei um texto, mas eu gostaria que você abrisse comigo, Romanos 12, 2. Eu creio que você tem uma Bíblia no seu celular. Meu celular não tem espaço. Então tira umas porcarias que tem e põe o melhor. Tira o joguinho, Candy Crush e outros. Por isso está ocupando espaço. O melhor espaço no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu instrumento aí, é a Bíblia. Que seja lida.
Romanos 12:2, eu vou ler pela versão Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, quer dizer, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos. O agente dessa transformação sou eu e você. Pela renovação do vosso entendimento. Note que nessa versão ele não fala renovação da vossa mente, ele já explica o seu entendimento, como você entende as coisas, como você processa as coisas. A pessoa fez isso, fez aquilo, como é que você está interpretando aquilo que alguém faz? Ou aquilo que nós, ao longo dos anos, fomos pensando como era a forma certa, e anos depois a gente descobre que não é a forma certa. Nós precisamos renovar, nos transformar por renovar, quer dizer, trocar o entendimento. Quem já fez uma renovação com as mesmas coisas que estavam estragadas? Vai renovar o sofá, vou renovar a minha casa, e vai deixar igualzinho. Vai comprar outro sofá velho? Não, é trocar aquilo que estava velho, estragado, sujo e feio, por algo melhor, por algo novo. Isso é transformar-nos. É deixar alguns pensamentos, sentimentos, emoções que nos trazem danos e colocar no lugar as instruções da palavra. Para que experimenteis qual seja. Deixa eu falar uma coisa antes de ler o resto desse texto. Deus só tem uma vontade. Porque eu mesmo pensava, não, Deus deve ter 3 vontades, a boa, a perfeita e a agradável. Então aquela boa serve. A agradável, legal. E a perfeita, não, aquela era melhor. Deus tem uma vontade. E esta vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Porque Deus não é tripolar, bipolar. Não, quem tem a boa, ele aceita, né? Ele faz de conta que não está vendo. Deus não é assim. Para que experimenteis, para que você viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque nesse texto, ele não diz ou. A boa, ou a perfeita, ou a agradável. Ele diz a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não são vontades. Como se Deus fosse assim, não, deixa quieto. Não, a vontade dele sempre foi boa, perfeita e agradável. E se ela é boa e ela é perfeita, é o melhor para nós. Quantos gostariam de ganhar um carro com o amortecedor falhando, freio sem funcionar? Não, a gente quer um perfeito. Quer um novo, cheiroso. O cheiro de carro novo como é bom. Se você nunca teve um carro zero, eu declaro sobre a sua vida. Vai ter e você vai experimentar o que é bom, o que é perfeito. Aleluia. E boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tem as situações que eu vou vivendo, não é fácil. Não disse que é fácil. Eu disse que estou dizendo que é possível. Porque no dia a dia nós vamos enfrentando situações como eu vivi naquele tempo. E outras tantas que eu vivi ao longo desses 27 anos andando com o Senhor e até os 33 antes. As situações vão se apresentando e aí em cada uma delas eu tenho que olhar, esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ou não? Não só se é a vontade, aquilo que está acontecendo ao meu redor, é como eu vou agir ou reagir. Quando eu passo no filtro, essa é boa diante de Deus, ela é agradável diante do Senhor, e ela é perfeita diante do Senhor, sim, então eu vou praticá-la. Se não for, deve ter um outro caminho melhor. Aleluia, aleluia. Pelo contrário, a Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios 4,16, que nós não desanimamos. Então como é que eu faço? É tão complicado. Não, é mais simples do que a gente pensa. Só precisamos nos entregar à vontade de Deus. Aleluia. Nós vimos aqui, trouxemos a Giovana com a gente, ela citou sobre um livro, uma ministração sobre o ego humano.
E aquilo, eu falei, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Porque eu já sabia que eu ia ministrar, ela não. E essa ministração, esse texto, dizia sobre o apóstolo Paulo. Como ele não tinha um ego inflado. As minhas coisas, a minha reputação. Ele não tinha isso. Ele não se apoiava, se inclinava para o seu ego. O que vão pensar, ele não estava nem aí com o que ia pensar dele. Jesus, a mesma coisa. Se nós formos ficar agindo ou reagindo, ou sentindo ou pensando, segundo o que as pessoas pensam de nós, a gente vai ficar sempre guiado pelo pensamento, sentimento e emoções dos outros. E esse texto, essa ministração dizia assim, mas o apóstolo Paulo não ficava dependendo da opinião dos outros. Mas o que mais me chamou a atenção, quando ela falou no final, nem a própria pensamento ou sentimento dele. Nem ao ego dele. Porque às vezes não é o outro, é a própria pessoa. Não, eu quero ser reconhecido. Eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu mereço, eu tenho direito. E às vezes esse pensamento, esse sentimento ou ego humano vai fazendo a pessoa fazendo coisas ou se frustrar com os outros porque não atender o nosso ego. Eu, quando era consultor, fui visitar uma empresa, e aí eu ia conversar com uma pessoa responsável lá pela área, eu falei assim, o senhor fulano de tal? Ele disse, senhor não, doutor. Eu falei, não sabia que você era um médico ou advogado. Ele disse, não sou nem médico nem advogado, mas me trate como doutor. O que era isso? O ego. Às vezes o ego não está fora, o ego está dentro. Paulo, ele não confiava nem no ego dos outros, nem alimentava os egos dos outros, nem o próprio. Porque ele se explicou, que ele falou, olha, se alguém pudesse se declarar como podendo ter direitos aqui, esse alguém seria eu. Hebreu, com todos os ensinamentos, com todos os princípios, nascido, por nascença tenho meus direitos, mas ele não considerava aquilo como algo que deveriam as pessoas, então, apóstolo Paulo. E às vezes nós queremos que pessoas façam isso conosco. Mas isso é a alma no lugar que não foi tratado ainda. Aleluia! E agora, como é que eu faço? Vai para Hebreus 12. Não, perdão, Hebreus 4:12. A palavra vai nos melhorar. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui melhor do que chegamos. Amém? Hebreus 4:12, pela revista Almeida, Revista Atualizada, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. É a palavra de Deus que vai dividir, isso é a minha alma ou é o espírito? Porque algumas vezes a pessoa não tem essa percepção. Eu entrei na igreja, ninguém nem falou comigo. Ninguém me ama, ninguém me quer. E aí a espada de 2 gumes da palavra vai dizer, você é amado por Deus. Ele nos ama, nunca vai nos deixar só. Mas não tem ninguém que me ama. E a palavra vai nos esclarecer. Isso é sua emoção, mas isso é Deus agindo em você. E a gente precisa decidir. Ou eu fico com a minha emoção, ou eu fico com Deus. E a Bíblia nos instrui para nós não confiarmos no nosso próprio entendimento, na nossa própria alma, nos próprios sentimentos. Porque eles nos levam a agir e reagir de uma forma inadequada, na maioria das vezes. Eu não posso confiar em mim mesmo para alguns sentimentos. Eu tenho que confiar na palavra. E se o que eu estou pensando ou sentindo tem estrutura na palavra, está tudo certo. Para separar alma e espírito, juntas e medula, é apto para discernir os pensamentos.
Alma. É a alma que está falando, é a alma que está gritando. E a palavra, ela nos mostra, isso aqui é sua alma. Não, não é minha alma, é a alma. E propósitos do coração. Ele está falando do órgão que bate sangue. O autor de Hebreus está dizendo assim, o propósito do coração é, ele tem que bater. Não, está falando das emoções. E a palavra é capaz de separar o que é emoção que está fora de lugar do que é emoção que está no lugar correto. E não há criatura que não seja manifesta, verso 13, na presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos a quem temos que prestar contas. Eu posso estar me iludindo ou me enganando com o meu próprio sentimento. Mas Deus, Ele vê claramente. E a maioria das vezes o outro de fora também vê. Mas a gente mesmo não vê. Por isso Deus nos dá a sua palavra, por isso nos dá irmãos que nos amam, ao ponto de dizer as coisas que precisamos. Não quero nem mais falar com aquele irmão, toda vez que eu falo, ele vem dizendo que eu estou errado. Mas se estiver errado, segundo a palavra, conserta, não fica com raiva do irmão. Seja grato por alguém que te fala as coisas que te salvam, que te libertam do engano. Aleluia. Porque de Deus ninguém zomba. Ele sabe de tudo. Eu contei já em algumas ministrações aqui na igreja, quando eu estava lá em Kansas City, uma ministração com Benny Hinn, antes dele começar a pregar, um ambiente de santidade. E eu me vi diante do Senhor. Não tem, sabe o que é? É que foi Teresa. Não, foi meu filho. Não, foi meu irmão. A gente não vai, porque diante dele está tudo claro. Ele está vendo. Não sabe o que é, Senhor? Eu sei tudinho. Não, é que o irmão pisou no meu calo e falou que eu era feio. Eu disse, mas eu disse que você é lindo. E por que você ficou com a opinião do irmão, não com a da palavra? Eu disse que não ia dar em nada, mas eu disse que você é mais do que vencedor. Aleluia. Aleluia. Deus não é muito bom? Deus é maravilhoso. Você gosta da Bíblia? Isso é instruções de Deus para nós mudarmos os nossos sentimentos, pensamentos, emoções, em linha com a palavra. Queria te convidar a mais um texto, Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Aleluia! Aleluia. Deus é bom. Diz assim pela versão Almeida Revista Atualizada: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Note que essa coisa que as pessoas dizem, mas vocês ficam aí dizendo que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, isso é invenção dessa igreja. Não, é Bíblia. Vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Agora, o nosso ser interior é o nosso espírito, que tem uma alma. Não é a alma que tem o espírito, é o espírito que deve influenciar a alma. Podemos deixar a alma sobrepor-se ao espírito. Como aquele sentimento que eu falei, aquele sentimento de ódio, de raiva, estava superando, porque meu espírito não estava fortalecido. Você sabe, né? A carne é fraca. Então por que ela está dominando a alma e o espírito? Na verdade, quando alguém diz que a carne é fraca, ele está dizendo, a carne é forte. Porque se cedeu na carne, ao contrário daquilo que a mente pensou e o espírito instruiu, é porque o corpo está mais forte do que o espírito e a alma. Mas se nós fortalecemos o nosso espírito,
ele vai colocar a alma em sujeição, fazer, mas eu tenho vontade. Ontem, eu vou brincar, Tereza me obrigou a comer um pudim de leite condensado. Ela foi ministrar lá na igreja de Atibaia, e aí ela falou, coma alguma coisa. Eu falei, não estou com fome já. Coma um pudim. Eu falei, tá bom, porque você está pedindo. Para não fazer uma desfeita para os pastores. Mas eu deveria ter dito, não, obrigado, não vou comer. Onde é que estava a fraqueza? No corpo e na alma. Porque o Espírito sabia que não devia. Mas a alma, né? Não tem a história do tapinha não dói, um pudinzinho não dói. Mas danifica, olha o corpo pedindo algo que danifica a ele mesmo. O corpo não tem juízo. O corpo não entende que se eu comer demais vai trazer danos a ele mesmo. Ele tenta se autodestruir algumas vezes. Então, aonde tem que estar o controle? Na alma ensinada pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Mas não foi bom? Foi bom, mas me trouxe danos. Foi bom temporariamente. E essas são as coisas que o Espírito sempre vai nos dizer. Algo que vai ser bom para sempre. O corpo vai querer prazer imediato, a alma vai querer a satisfação por médio prazo. O único que vai pensar em nós, segundo o propósito correto, é o Espírito. Aleluia. Então você sabe, nós somos o Espírito. Temos uma alma que o Espírito deve dominar e sujeitar. Como é que faz isso? Alimenta mais o Espírito que a alma. Para sujeitar o corpo. Aleluia. 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 E note, isso a psicologia vai falar, outros estudiosos vão falar, como é que a alma influencia o corpo ou vice-versa? Nosso sistema nervoso, através de estímulos do paladar, e aquilo vai transformar. Quando você come chocolate, aconteceu com você come chocolate. Como é que foi isso? Nosso sistema nervoso. Mas a comunicação é do corpo para a alma e da alma para o corpo. Se a nossa alma não estiver bem tratada, ensinada, o nosso corpo sofre. Com as nossas emoções, pressão, todo tipo de coisa ruim vem quando o corpo está recebendo estímulos da alma de forma errada. É tudo interligado. Então a alma, não, mas na igreja só temos que falar do Espírito, mas não é o que a Bíblia diz. Nós estamos lendo esses textos falando de alma na Bíblia. Então a alma precisa sim ser tratada, ensinada, corrigida, instruída. Amém? E aí vamos citar aqui quero compartilhar com você uma situação na Bíblia que vai nos ilustrar bem. Mateus, capítulo 15, verso 1. Mateus 15, 1, eu vou ler pela Nova Almeida, o Almeida revisado 2017, diz assim: Então alguns fariseus, ou estudiosos da lei, escribas, vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Os estudiosos da lei, que deveriam ser os melhores intérpretes da lei de Deus, estavam mais interessados no ritual do que no princípio. Se nós estivermos estudando a Bíblia para fazer dela um ritual, a gente vai certamente errar. Mas qual é o princípio da lei? Para que isso está ali? Graças a Deus que Jesus veio esclarecer. Vá comigo no verso 10 aí desse texto.
Graças a Deus que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Verso 10 diz assim: e convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. Eu gosto dessa versão porque ele coloca dessa forma. Eu tenho convicção, se alguém que está aqui nessa igreja hoje pela manhã não tem uma deficiência auditiva grave, está escutando. Se você está escutando o que eu estou falando, levanta a mão. Porque senão a gente vai orar por cura na audição. Como às vezes dá vontade de orar pela incontinência urinária de algumas pessoas, porque é um tal de gente que não consegue segurar. No cinema consegue, no avião consegue, mas no culto parece que solta, né? Mas isso é para outra fase. É só um benefício adicional. Escutem e entendam. Escutar é a primeira parte. Entender, precisa renovar a mente. Precisa amar a palavra. Precisa amar a Deus. Ao ponto de dizer, Deus está certo e eu estou errado. Seja verdadeiro a Deus e mentiroso todo homem. A Escritura já fala sobre isso. Ah, mas eu não penso que é assim. Mas o que é que a Bíblia diz? O que é que o Senhor instruiu? O certo é o que Ele fala. Mas eu sei porque eu passei por uma fase onde na empresa multinacional de consultoria que eu trabalhava, dizia Francisco é o self-made man. Ele se fez pela sua própria força. E eu gostei da história. Realmente, eu sou bom. E aquilo me levava a pensar e sentir coisas que eu não precisava de ajuda de ninguém. Para que eu preciso de Deus? Já era diretor na multinacional, tinha casado com uma mulher linda, maravilhosa, cheirosa. Para que eu preciso de Deus? Não é bem assim. Só quando eu entendi que era exatamente como a Bíblia dizia, e eu deixei a minha mente de pensar o que eu ouvia dos amigos e comecei a ouvir do meu melhor amigo, que é o Senhor, que eu pude começar a transformar a minha mente. Escutar e entender. Porque isso vai definir como a gente está interpretando as coisas. E a Bíblia fala sobre isso. O que está escrito nas Escrituras e como as interpretas. Mas a gente só vai poder interpretar, porque essa interpretação é na nossa mente, quando nós decidimos, eu sei que Deus é correto. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é meu Pai. Eu sei que Deus Ele faz o melhor por mim. Porque se eu achar que Deus não tem o meu melhor interesse, por que eu vou ouvi-lo? Escutam e entendam, verso 11. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca. Ah, então não precisa nem lavar a mão, nem lavar comida. Não, ele estava dando uma ênfase. Ah, então vou pegar comida de qualquer jeito e não lavar a mão. Não é o que ele está dizendo, ele está dando uma ênfase. Porque aquilo que vai destruir a vida do homem não é o que entra, mas o que sai pela boca. E ele diz, isto sim contamina as pessoas. Como é que uma pessoa pode ser contaminada pelo que sai da boca? Isso vale para crente ou para não crente, porque é uma lei. Eu um dia conversando com a pessoa, falei que eu coloquei no meu coração e na minha boca, quando eu voltei de Belo Horizonte, que eu não queria morar a mais de que 30 minutos do meu trabalho. E eu voltei em 2003. Nunca morei a mais de 30 minutos do meu trabalho. Onde é que começou essa transformação? Na minha boca. No meu pensamento. Na minha alma, que refletiu pelo sistema nervoso a sair pela minha boca. Eu posso até estar pensando certo, mas se eu falar errado, o que fica registrado no mundo espiritual é o que eu falo. É claro que o que eu falo depende do que eu penso e do que eu sinto. Note que a alma é o foco. Joyce Meyer tem um livro muito bom sobre isso. O campo da batalha é a mente, é a alma. Nós não estamos batalhando contra o diabo.
Nós devemos trabalhar para a nossa alma se alinhar com a palavra. Verso 15. Então Pedro, verso 15 é desse mesmo texto. Então Pedro disse a Jesus, os discípulos estavam lá andando com Jesus o tempo todo, não entenderam. Aconteceu, eu vou perguntar, aí já eu preciso da tua resposta. Você já aconteceu de ouvir um texto da palavra e não entender? Já aconteceu com você? Ou só comigo? E aí o que eu faço? Pergunta. Pergunta. Porque se eu não entendi e não me importo em esclarecer, aquela dúvida pode ser que me tendencie para o lugar errado. Porque eu sei que homens têm mais dificuldade de pedir informações, não é regra geral, mas é a maioria. A gente não quer pedir informação. Eu vou chegar em tal lugar. Pergunta ali para o guarda. Não precisa, eu sei. Aí fica dando volta, cabeçada. Aí quando pergunta, pronto, resolveu. Mas isso é uma característica comum no ser humano. Não entendeu? Pergunta, que alguém vai te ajudar. Graças a Deus aqui na igreja, a gente nunca teve como regra explicar o que a gente mesmo não tem clareza. Um dia teve um rapaz que me fez uma pergunta, pastor, isso, aquilo, interpretando esse texto e tal. Eu falei assim, olha, eu tenho minha convicção, mas eu vou consultar os universitários. Chamei Aurélio e José Carlos. Olha, minha interpretação sobre esse texto é assim, assim, vocês estão de acordo? Como se fez lá em Jerusalém, quando Paulo tinha algumas questões, ele subiu para Jerusalém para entender, vamos entender juntos o que é isso? Pronto, tem clareza. E aí eu dei a explicação e o rapaz ficou impressionado, falei, poxa, não imaginei que uma pergunta ia envolver 3 pastores. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tinha minha interpretação, mas eu quero ter uma interpretação perfeita da parte do Senhor. Não é vergonha não saber, vergonha é não querer saber. Aleluia. Pedro disse, explica-nos a palavra. Jesus, porém, disse, também vocês ainda não entenderam? Estão andando comigo e não perceberam? Mas graças a Deus que ele chamou a atenção, mas explicou. Não compreendem, verso 17, que tudo que entra pela boca desce para o estômago, depois é eliminado. É biológico. Comeu, processou, saiu. Mas o que sai da boca vem do coração. Vê comigo. O que sai da minha boca veio do meu coração físico. Está saindo sangue pela minha boca? Não. Então do que ele está falando? O coração é a nossa mente, a nossa alma. O que contamina o homem é o que sai, ele usou a palavra coração, mas está falando do nosso sentimento, da nossa alma, do nosso pensamento. Isso contamina o homem, segundo Jesus. Não estou a fim de falar com fulano, não gosto de ciclano. É a alma falando. Porque tem uma instrução na palavra, diz que nós devemos amar, inclusive, ou incluso, nossos inimigos. Difícil. Mas se eu me inclinar para amar até aquele que me fez mal, aquilo não vai continuar como mal para mim. Porque aquilo continua, a pessoa me fez o mal. Mas se eu guardo aquele mal que me foi feito, aquilo permanece em mim. E quando perdoo, aquilo é lançado fora de mim. O que sai da boca vem da alma, da mente, dos sentimentos. Isso é o que contamina a pessoa. Mas também é o que vai transformar a vida da pessoa para uma vida perfeita e agradável. A transformação começa no nosso pensamento, na nossa alma, no nosso sentimento, em linha, mas eu penso diferente. Leia o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar, então eu vou perdoar. Mas não estou sentindo, mas não é para sentir, é para decidir. Vou perdoar. Querido, eu te perdoo. Acabou. Eu fico livre daquilo.
verso 19. Porque do coração, não está falando do órgão, músculo que bombeia o sangue, ou seja, está falando ainda assim da mente, da alma, procedem maus pensamentos. Por isso que a gente sabe que está falando da alma. Porque não é do coração, meu coração não pensa. Onde é que está o meu pensamento? Na minha alma, na minha mente. Porque do coração, ou da alma, ou da mente, procedem os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não as contamina. Jesus estava dando uma ênfase. Vigia, guarda, protege seu pensamento, seus sentimentos, porque ele vai afetar o que sai da nossa boca. E isso vai mudar a nossa vida. Eu sei que nós desejamos e queremos uma vida melhor. Comece a falar sobre ela. Falar da falta vai trazer recursos, sim ou não? Não. Ah, está faltando isso, está faltando aquilo. Vocês estão só reforçando a falta. Então faça o que quando está faltando? Chama a existência. Pai, muito obrigado, porque o Senhor supre cada uma das minhas necessidades. Eu oro para que eu possa desempenhar uma atividade, eu possa produzir a riqueza, como está lá em Deuteronômio 8:18. Eu declaro que o favor diante de homens, é isso que vai mudar a condição. Mas eu acho que o irmão devia me dar um checão de 10 milhões, um Pix. Para de ficar sentindo do que alguém não fez. Mas a pessoa podia fazer e não fez. Tá bom, tua vida vai ficar uma miséria porque alguém não fez. Não, começa a chamar de outras fontes. Pai, eu não sei de onde virá, mas eu creio, porque eu estou disposto, eu estou animado para mudar a minha vida. Eu estou capaz, eu vou fazer o melhor, eu sei que vou ser reconhecido e favor vai chegar nas minhas mãos. Porque tem pessoa que ora assim, papai, toca na vida do pastor Antônio. Chegaram a dizer que Teresa, uma irmãzinha, falou que Teresa estava em pecado, porque Deus havia dito a Teresa para dar ela uma casa, e Teresa tinha rejeitado e não queria dar. Ela só não esqueceu que Deus não falou com Teresa, mas na emoção dela, no pensamento dela, e chegou a dizer para outras pessoas. A irmã está em desobediência, porque Deus mandou me dar uma casa. Mas o que ela estava vendo? Ela estava vendo a minha condição financeira, a nossa condição financeira. Se ele pode dar uma casa e não está dando, é porque está sendo rebelde contra Deus. Porque se Deus tivesse dito, eu teria feito. Como um pastor disse assim, Deus me deu uma visão, um sonho, você vindo congregar na minha igreja. Eu falei, foi assim que ele falar comigo, eu vou. A oração encomenda. Não é assim. Pai, eu creio que chegará a oportunidade para eu gerar renda. Porque se eu ficar sentado assim, Senhor, manda. Ele diz, eu mando, vá trabalhar, vagabundo. Eu estou sendo popular no texto da Bíblia. Que diz, aquele que não quer trabalhar, que não coma. Ou preguiçoso, vá aprender com a formiga, que trabalha e ajunta para depois poder usufruir. Eu lembro quando eu saía para procurar emprego e não queria achar. Minha mãe perguntava, achou emprego? Não, graças a Deus. Aí ela falou assim, se você não arrumar, você vai procurar onde morar, porque aqui você não vai ficar. Eu falei, magoou. Minha mãe dizendo isso. Mas ela estava corrigindo a minha mente, que estava errada. Ela podia não conhecer a palavra, por isso ela não citou a palavra. Mas ela aplicou um corretivo que funcionou, arrumei emprego. Deu uma semana, estava empregado. Graças a Deus, melhor ainda. Amém? Diga assim, Deus é bom. Então vamos lá para Filipenses 4:8. Começar indo para o...
Aliás, Provérbios 4, 23, antes. Provérbios capítulo 4, versículo 23, depois a gente vai para Filipenses 4, 8. Eu vou ler na versão revista, na Almeida atualizada 2017. Provérbios 4, 23, assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. E ele não está falando do órgão físico, que também tem que ser cuidado, mas está falando da nossa alma, da nossa mente. Porque dele procedem as fontes da vida. Quer uma vida melhor? Guarda a sua mente. Guarda os sentimentos. Como você pensa. E fale segundo a palavra, porque ela é perfeita. Agora, Filipenses 4, 8, também na mesma versão, Almeida 2017, diz assim: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, ou seja, não cabe para um crente falar mentira. Crente mente? Não deveria. Mas você já viu algum crente que mentiu? Porque ele vai falando das coisas que devem ocupar a nossa mente, nossa alma. O que é verdadeiro, o que é verdade. O que não é verdade é mentira. Ah, meia verdade, então meia mentira. E a mentira tem um pai, que é o diabo. Ah, mas se eu falar a verdade, vai te libertar. Porque a verdade liberta. Meu filho mais velho, todo tímido, eu dei um carro a ele, um Gol. Não sei se era o primeiro, acho que foi o primeiro Gol, o primeiro carro dele. E ele foi na casa da namorada e disse que o alarme estava dando algumas variações, de vez em quando disparava, e ele, não vou ter trabalho de ficar indo atrás, de passar essa vergonha que o alarme disparou. Foi na namorada, não ligou o alarme, o carro foi roubado. E aí o corretor disse, mas se você falar a verdade que está morando em São Paulo, você não vai receber o carro. Quantos gostam de perder um carro? Zero. O carro dele não tinha um ano. Eu falei, mas eu não posso falar que não seja verdade. Então você vai perder esse carro. Eu falei, mas vou ganhar e vou permanecer com a minha salvação. E aí contei a verdade. Onde é que vocês moram? Em São Paulo. Mas é porque você não transferiu o seguro de Belo Horizonte para São Paulo, você não vai ter reembolso desse carro pelo seguro. Eu falei, tá bom. Só de raiva, depois dei outro carro para ele. Porque se eu fizesse parte com o diabo, eu não teria condição de dar um outro carro. Tudo que é verdadeiro, o que é respeitável, tudo que é justo. O que é justo? Eu devo uma situação e resolver, a pessoa fez ou não fez, o que é justo? O que é puro? O que é puro é o que é a palavra. Um namoradinho, uns jovenzinhos, estão se amassando. Aí vem, pastor, mas não é melhor casar do que viver abrasado? Eu falei, para de se encostar. Porque não é puro para essa fase da vida. A Bíblia fala para não despertar o amor antes do tempo. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. O que é boa fama? Se falar para outras pessoas, a pessoa vai dizer, pô, legal, ou vai dizer misericórdia. Em inglês, cadê agir? Good report. Tudo que eu posso dar um bom relatório a respeito. Olha, eu fiz isso, ou eu falei isso. Parabéns. Ontem eu cometi um mau repórter, lá mesmo na sala com os pastores. Olha, tem berinjela. Aí cheguei em casa e disse, pelo amor de Deus, Francisco, o que você fez aquela careta? Porque eu não gosto de berinjela, mas pelo amor de Deus. Você precisava ter feito essa careta? Eu falei, não, mas eu não percebi. Mas alguém me apontou e disse, você está certo. Está certo. Para que eu fiz cara feia? Porque eu não gosto. É só dizer, querido, eu não quero. Muito obrigado. Eu não falei nada, só fiz. Falou, não com palavras. Eu ainda fiz. Porque a gente acha que isso é normal. Para mim foi uma expressão.
leve, sem brincar, mas foi um mau relatório. Então não deveria falar, não deveria fazer. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, isso que ocupe o vosso pensamento, a sua alma, o seu sentimento. E qualquer outra coisa fora disso não deve estar na nossa mente. Simples. Aqui, clareza. É amável. Eu posso falar, e quando eu falar sobre aquilo que eu fiz, eu falei, ou como eu estava me sentindo, a pessoa vai dizer, isso mesmo, top demais. Dizer, não, isso não está errado. Então eu não deveria ter. Eu deveria trabalhar para eliminar da minha vida. Agora, olha esse mesmo texto. Ixi, tem muito texto aqui. É que eu gosto. Na versão da Bíblia amplificada. Esse mesmo texto, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de reverência, tudo que for honroso e decente, tudo que for justo e o que for puro, tudo que for adorável e amável, tudo que for gentil, encantador ou gracioso, se houver alguma virtude e excelência, se houver algo digno de louvor, pensem e pesem e levem em conta estas coisas. E diz, fixem suas mentes nelas. Pensar o que é bom, o que tem linha com a palavra, falar, porque isso vai eliminar aqueles sentimentos ruins. Ah, mas a pessoa fez o mal, mas perdoa. Pronto, eu não deixo alimentar aquilo ruim na minha vida. E certamente eu não vou falar quando eu não penso. Aí falei sem pensar. A gente não fala sem pensar. A boca não é um órgão independente. Há uma comunicação da mente com o sistema nervoso que projeta a nossa boca. Então não tem esse negócio, eu falei sem pensar. Nem pensei, pensou sim. Porque aquilo já estava armazenado, um monte de coisa ruim, por isso que falou. Então vamos colocar uma nova mente, renovar a nossa mente. Eu vou encerrar aqui em 1 Crônicas, capítulo 22. Diz assim, 1 Crônicas 22, 19. Vou ler pela versão transformadora. Agora busquem o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. E essa palavra no hebraico é lebab, quer dizer, a vontade. Busque o Senhor com toda a sua vontade, com toda a sua energia, com a sua intensidade. Mas também quer dizer de sua inteligência. Bota inteligência para buscar mais a Deus. E de toda a sua alma, que é a palavra nepesh, que quer dizer seu desejo. Deseje buscar mais do Senhor. Isso também significa emoção ou paixão. Ou seja, põe a força para buscar ao Senhor. Porque quando a gente busca, Ele se deixa achar. Ele não está oculto de nós. Amém? Aleluia. E de fato eu vou encerrando com Crônicas, 1 Crônicas 28, 9. Vocês sabem, para a maioria, já me ouviram falar, meu pai, antes de falecer em 66, eu acho que essa carta ele escreveu, ou no final de 65, ou em 66, ele me deixou uma carta. E aquela carta teve um poder de influência sobre a minha vida tremendo. E ele deixou aquela carta para eu abrir 14 anos depois, quando eu tivesse 17. Ele escreveu, abrir em 1º de janeiro de 1980. E aquela carta teve um poder de influência sobre a minha vida. Porque eu sabia que além das instruções que ele estava dando, ele deu no momento que ele sabia que ia morrer. Davi, o rei Davi, sabia que ia partir. E ele deu instruções, felizmente ele pôde falar com seu filho, que já tinha idade para entender. Ele chamou Salomão e deu instruções para ele. Então não era uma instrução qualquer. Ah, vai lá na cozinha, lava o prato, lava a louça. Era uma instrução que eu tenho certeza que para Davi era carregado de simbolismos e para Salomão também, porque sabia que o pai estava à beira da morte. E eu creio que nessas horas Davi não ia brincar com a vida de Salomão. Eu vou falar só para ele não andar de bicicleta. Não, eram instruções importantes. E olha o que Davi disse. E você, meu filho Salomão, reconhece a Deus, o Deus do seu pai, e sirva-o
de todo o coração, combinando com o que está lá em Filipenses, ou mais cedo no livro de Crônicas, de buscar a Deus com todo o nosso coração, espontaneamente. Ninguém pode obrigar ninguém a buscar o Senhor, nem marido, mulher, nem pais com os filhos. Mas a instrução de Davi no leito da sua morte era: Salomão, meu filho, busca a Deus, o Deus do seu pai, para que Ele também seja o seu Deus. Mas você tem que buscar isso de vontade própria. Tem que partir de dentro de você. Eu quero conhecer mais a Deus. Pois o Senhor sonda os corações e conhece as motivações dos pensamentos. Eu estou lendo pela NVI. Deus conhece a nossa motivação. Eu vou à igreja. Mas vou à igreja só para não ficar chato. Isso não é buscar Deus. Isso é fazer aparecer. E a convocação do Senhor é para que nós o busquemos com todo o nosso coração, nosso entendimento, nossa mente. Porque Ele fala aqui, Deus conhece a motivação dos nossos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Porque pessoas dizem assim, eu não vou buscar Deus, mas Ele tem que fazer tudo por mim. Eu não reconheço esse Deus, mas Ele precisa fazer tudo o que Ele tem que fazer para aqueles que o reconhecem. Não é assim. Se nós rejeitarmos a Deus, a Bíblia até fala na salvação sobre isso. Se nós confessarmos a Jesus diante dos homens, seremos reconhecidos por Deus quando chegarmos lá para entrar no paraíso, ou na eternidade, na Nova Jerusalém. Mas se nós o rejeitarmos diante dos homens, nós seremos rejeitados, porque você não tem como ser aceito de algo que você rejeita. Nós não seremos aceitos por aquilo que rejeitamos. Mas quando nós amamos o Senhor e o buscamos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, aí conseguimos nos transformar. Frequentar a igreja é parte. Mas se eu entrar numa garagem e ficar lá 20 anos, eu não viro o carro. O frequentar uma igreja significa eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero conhecê-lo e fazer das instruções que Ele tem algo que vai transformar a minha vida. Porque se não for assim, a gente não vai ser transformado. E não é culpa de Deus, nem dos irmãos, nem do pastor ou do pregador. Mas eu creio que nós temos o direito de uma vida excepcional. Mas também temos o dever, para conquistar isso, o dever de buscar o Senhor da nossa própria vontade, do nosso próprio entendimento. E aí aquela vida que nós desejamos vai acontecer. Eu desejo uma vida maravilhosa, mas eu não quero fazer o caminho para chegar lá. Não vai acontecer. Mas o que Deus quer, Ele diz que Ele tem uma vida prazerosa, uma vida aprazível, uma vida gloriosa, uma vida de paz. A paz que excede todo entendimento está para nós. Mas eu vivo com a cabeça cheia. Renova a mente, que a tua cabeça não vai ficar vazia, vai ficar cheia de Deus. Porque não vai ficar, vou esvaziar a minha mente. Não faça isso. Encha da palavra. Encha das coisas de Deus, porque isso vai afetar o seu ser como um todo. Seja corpo, seja no mundo material, nas emoções, e vai melhorar nossa comunhão com Deus. E aqueles que servem na igreja, graças a Deus por esse povo. Mas quando vão tocar, seja um instrumento, Ariel não canta. Ele canta melhor que eu, na verdade. É que eu não sou referência. Mas ele toca. Pastor Antônio também não canta. Robson canta. Ensinou Tereza a cantar. Se fizer, se não for com todo o coração,
vale a pena. E a gente percebe. Quem está lá na porta, se não nos recebem com amor verdadeiro, a gente percebe. Ô irmão, você percebe a diferença de um abraço de alguém que nos ama de verdade? Ou daquele abraço protocolar? Nós precisamos ser verdadeiros. Porque tudo que é verdadeiro, de boa fama, é agradável. Isso tem que afetar o nosso ser. E aí vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ficar em pé. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque temos a mente de Cristo e estamos trabalhando a cada dia para nossa mente ser renovada, nossos pensamentos serem renovados, nossos sentimentos serem renovados, segundo a Tua palavra, porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e nós queremos, Pai, viver nessa vida, uma vida de paz, uma vida de saúde, uma vida de alegria, uma vida em família, uma família unida, uma família cheia de amor, cheio de graça e de verdade, com todo o suprimento. Pai, o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nós. E nós vamos alcançar esse melhor, porque vamos Te buscar cada dia mais, com todo o nosso entendimento, com a nossa razão, com nossos pensamentos, voluntariamente. Parte de nós, Pai, a vontade de conhecer mais e mais, de sermos afetados e influenciados pela Sua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pai, eu oro para cada homem e mulher que ouviram a Sua palavra, que eles possam compreender aquilo que ouviram, que possa descer da sua mente racional, dos seus ouvidos físicos, para o seu entendimento, para a sua alma, e possam saber que o Senhor é bom, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos ama, e o Senhor planejou o melhor para cada um de nós. Por isso eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pelo que eu posso observar, todos que estão aqui, tem alguém que não entregou a sua vida ao Senhor? Da minha observação, todos. Isso é o primeiro passo. E agora? Agora renova a mente. Amém? Alguém está com alguma enfermidade e precisa receber oração? Porque é o mesmo Deus que corrige, que instrui, é o Deus que sara. Tem alguém que quer receber oração por uma área na sua saúde física? Você pode receber, é direito. É direito. Vem, irmã. Amém. Cadê os nossos ministros de cura? Pode se apresentar para orar. Amém. Tem algum ministro de cura na igreja? Então, se apresentem para orar. Aleluia. O que quer dizer? É direito nosso viver uma vida saudável. É direito de nascença, quando nascemos de novo. Amém? Podem orar. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado.